Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Da série Entrevistando Empreendedores e Empreendedoras de Sucesso. Hoje eu trouxe uma pessoa que ela é empresária, ela conhece um pouco das minhas loucuras, então ela vai falar um pouco da história dela, mas a gente talvez vai entrar um pouco nas minhas loucuras. Ela fez parte, mais recentemente, do lançamento do meu livro. Mas hoje a gente não vai falar muito disso, a gente vai falar sobre ela. Natália Fender, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar do podcast. Eu sei que o dia a dia é muito corrido, então obrigado por ter aceitado mais uma dessas minhas loucuras. Nath, vamos lá. Eu tenho várias dúvidas, muitas delas, principalmente porque eu tava no caminho vindo pra cá, e a primeira coisa que eu pensei, quando foi que eu conheci a Nath? Eu comecei, será que faz 3 anos? Não faz tanto tempo assim. Pensei, será que foi uma pessoa que me recomendou? Eu não lembro. Tu lembra? Eu não lembro como a gente Eu acho que alguém me recomendou teu trabalho, eu fui no Instagram e eu entrei em contato contigo, mas eu não lembro. Eu acho. E lá eu vi que tu estudou na ESPM. Uhum. Então, a minha primeira dúvida é, tu é daqui de Santa Cruz? Tu não é daqui de Santa Cruz? Tu veio pra cá, foi pra lá, voltou? Conta um pouquinho pra nós como que funcionou essa trajetória. Primeiro, muito obrigada por ter me convidado para estar aqui. Tô muito feliz, muito honrada. Para mim é sempre muito especial poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha história. Então, tô muito feliz de estar aqui. E te respondendo, então, primeiro, eu sou de Cachoeira, não sou nem daqui, nem de Porto Alegre, nem de São Paulo, nem de nenhum lugar. Sou de Cachoeira. E eu vim para Santa Cruz para estudar, para fazer publicidade e propaganda na Unisc. E eu estudei na SPM, na verdade, na pós-graduação, né? Que foi a SPM de São Paulo. Eu escolhi para fazer pós-graduação em branding e, inclusive, eu terminei agora recentemente, né? Em junho. Então, agora eu moro aqui faz uns 6 anos já, ou mais até. Mas tô sempre buscando oportunidades de estudar em outros lugares e experiências diferentes e, enfim, né, clientes de outros lugares também. Uhum. Então, tudo que eu posso explorar de outros lugares, inclusive, também fiz um intercâmbio que nem tu, então também tem... Sério? Pra onde tu foi? Canadá. Canadá, quanto tempo ficou lá? Eu fiquei 6 meses e também, na verdade, eu fiquei 3 meses, era pra eu ter ficado 6 meses, mas o Canadá, ele também representou uma quebra muito grande na minha vida, que nem parecido com a tua história até, também foi um divisor de águas pra quem eu sou hoje em relação a quem eu era no passado. Mas por causa da cultura deles, tu diz assim, ou tipo, pra quebrar? Profissionalmente. Legal. Tá, vamos lá, de Cachoeira pra Santa Cruz, Santa Cruz, São Paulo, mas tu chegou a ir pra lá ou essa pós que tu fez, ela era online? Ela era online, mas ela tinha apresentação do TCC presencial e ela também tinha eventos em São Paulo. Então, ano passado eu participei de um evento lá pra networking, né, pra conhecer professores, conhecer colegas. Eu vi no teu Instagram. Isso. Mas ela era 100% virtual. Sim. Quase 100% virtual. E valeu a pena? Valeu muito. Valeu? Valeu. Não, legal, porque tem várias pessoas que eu converso simplesmente por conta de pós-graduação, que as pessoas acham, né? Porque eu, teoricamente, não sou formado. Então, eu comecei a fazer uma pós-graduação e me arrependi. Tipo, hoje eu tô fazendo totalmente por causa do diploma lá pra ter aquela especialização, mas acho horrível, assim. O que você faz? Eu faço especialidade em inteligência artificial, traduzindo, Massa. Tá? E é da Harvard X. Então, tipo assim, é pra ser uma instituição muito boa, só que é horrível. Se eu for olhar os vídeos no YouTube, são muito melhores que meu professor. Caraca. Então, eu me arrependi por causa disso, sabe? Foi muito mais, tipo assim, pra ter o meu green card, eu preciso ter isso daqui, então eu vou fazer e tá tudo certo. Uma ponte, né? Mas que bom, eu pergunto porque cada área é diferente, sabe? Tipo assim, direito, o pessoal fala, cara, é necessário, né? Sim. Então, branding, teoricamente, é muito necessário. Sim. No Canadá, tu chegou a trabalhar também? Não, eu fui para um intercâmbio acadêmico, era uma bolsa de estudos. Na verdade, eu trabalhava aqui em Santa Cruz e o Canadá ele foi uma quebra desse caminho que eu estava seguindo aqui em Santa Cruz. Era uma oportunidade que eu queria já desde o início da faculdade, eu já acompanhava, né? Era uma bolsa de estudos do governo canadense. Então, eu acompanhava isso e eu tinha decidido que eu ia tentar essa bolsa assim que eu preenchesse os requisitos, que era uma quantidade mínima de semestres, enfim, inglês e tudo mais. Quando eu preenchi esses requisitos, eu tentei a bolsa, eu consegui a bolsa, mas nisso eu já trabalhava aqui em Santa Cruz, já tinha inclusive um estágio numa multinacional aqui, que na época era um símbolo muito importante, né? Tu fazer um estágio. Antes disso eu já tinha trabalhado também, era assistente de criação numa outra empresa. E quando eu passei nesse estágio, nessa multinacional, na outra semana eu passei no intercâmbio pro Canadá. Então, eu ia começar esse estágio, na verdade eu comecei esse estágio, mas já com data de ir embora. Tanto que depois isso virou uma piada interna lá dentro, né? Que a Natália chegou e já vai embora, né? Começou já com data de ir embora. Sim. Mas deu tudo certo, eles toparam que eu fizesse esses 6 meses de estágio. E, inclusive,
teve pessoas que falaram que eu ia estar terminando uma carreira por eu estar saindo dessa empresa. E, na verdade, para mim era o contrário. Eu estava começando a minha carreira pessoal no momento em que eu escolhi fazer o meu intercâmbio, no momento que eu escolhi largar tudo para ir largar meus trabalhos, Sim. meus freelas, na época que eu fazia também, para ir para o Canadá. E o Canadá ele foi 100% acadêmico, era uma bolsa integral que eu ia estudar numa faculdade de lá, mas ele foi uma quebra assim muito grande no sentido de entender o que fazia sentido para mim, né? O que fazia sentido para mim em termos de rotina, em termos de o que eu queria estudar, o que eu queria fazer para minha vida, até em termos de coragem, né, para tu ir atrás dos teus sonhos. Para ir em eventos também, né? Agora eu vou em eventos também todo ano. É uma das coisas que eu prezo muito, participar de eventos, ir, por exemplo, para São Paulo, buscar coisas em outros lugares. E o intercâmbio, mesmo sendo acadêmico, ele me trouxe esse olhar profissional. Parece que os dois caminhos, eles caminharam na mesma direção e acabaram se encontrando no momento que eu retornei, que inclusive foi no meio da pandemia que eu retornei, era para ter ficado 6 meses, eu fiquei 3 por causa disso. Não foi... Tá, mas por que... Peraí, por que tu voltou por causa da pandemia? Eu voltei por causa da pandemia, era pra eu ter ficado 6 meses. Tá, mas daí as escolas fecharam e tu voltou por conta disso? Tudo fechou. Basicamente eles mandaram todos os intercambistas embora. Vai embora que não dá pra ficar. E na mesma semana que eu fui embora, assim, uns dias depois, fecharam todos os aeroportos. Então, que bom que eu voltei, né? Mas foi isso. E aí eu voltei e terminei a faculdade virtualmente em casa. A faculdade do Canadá, né? Terminei em casa. Mas valeu muito, né? Mesmo sendo menos tempo do que o planejado. Foi pra mostrar também que nem tudo é como a gente planeja, mas o que importa é como a gente reage a isso, né? Como é a nossa resiliência. Tá, e tu nunca pensou em voltar? Quero. Eu sou apaixonada pelo Canadá, apaixonada. O meu sonho sempre foi ir pro Canadá, eu não fui porque não dá pra trabalhar. Eu vi no teu livro. Então, tipo assim, putz, eu ainda quero muito conhecer o Canadá, nunca fui pra lá. Mas, não sei, eu espero que seja tudo aquilo que eu imagino, porque é muito bom. Do que a gente vê, do que a gente olha, tipo, eu tenho ex-sócios que moram hoje lá, então, tipo assim, eu tenho uma visão do Canadá que pra mim é o Estados Unidos que deu certo, quase. Não que os Estados Unidos não deu certo, mas é, tipo assim, uma melhoria daquilo lá, né, por ser menor e tudo mais. Legal. E por que... Vamos lá, tu estava trabalhando, quando tu voltou para essa empresa ou tu já saiu trabalhando por conta? Não, na verdade eu voltei sem nada, eu não sabia o que eu ia fazer, porque no meio da pandemia, eu não sabia, eu tinha esse estágio, eu terminei esse estágio e eu fui sem saber o que ia acontecer no meu retorno, né? Até porque eu tinha 6 meses para decidir o que eu ia fazer. Então, eu meio que deixei pro universo, claro, eu tinha um planejamento, assim, de... coisas que eu ia fazer caso eu não conseguisse um emprego ou algo assim. Só que a minha mentalidade, ela sempre foi muito empreendedora. Eu sempre gostei muito dessa ideia de empreender. Quando eu era pequena, eu vendia pulseirinha de miçanga, brinquinho de miçanga. Depois eu tentei fazer quadros decorativos, mas enfim, pela logística acabou não indo pra frente. Mas eu sempre quis empreender e parece que o retorno do intercâmbio, como eu não tinha nenhum emprego fixo naquele momento, porque o estágio, eu até ajudei a escolher a outra pessoa que me substituiria, né? Então, eu sabia que não teria como voltar, eu sabia que eu não ia voltar também para outras empresas que eu trabalhei. Era o momento de eu tentar algo para mim. Então, basicamente, eu me coloquei no mercado como uma pessoa que poderia fazer freelas. Eu avisei minhas amigas, meus amigos, enfim, que eu estava disponível para freelas. Na época, sem nenhuma profissionalização, né, eu pegava, eu não tinha empresa, né, eu não tinha CNPJ, eu não tinha contrato, então nesse sentido, né, profissionalização. Com o tempo eu fui me profissionalizando, eu fiz um CNPJ, eu comecei a entender o que fazia sentido, como atender as pessoas, como prestar serviços cada vez melhores, né, eu fui me profissionalizando. Então foi um caminho assim que foi surgindo para mim, eu comecei a gostar, comecei a me encontrar. Depois eu encontrei na marca, né, no branding, a minha paixão, né, o que eu gosto de fazer. Então, em paralelo, eu fui terminando a graduação, já busquei a pós-graduação nessa área que eu me apaixonei. E com isso o meu negócio consolidou, né? Eu comecei a encontrar clientes cada vez mais de acordo com o que eu buscava também, projetos que faziam mais sentido para mim. E cá estamos agora, né? Prestando consultoria, fazendo design de marcas e design de outras coisas também, mas com muito foco em marcas e consultorias, marcas e comunicação. E foi por aí. Por que o branding? Teve outras áreas que tu te interessou e o branding foi o que mais chamou atenção? Ou sempre foi o branding e foi criando essa... Eu sempre gostei de marcas. Eu não sabia, quando eu comecei a trabalhar nesse formato
autônoma, né, antes de criar a empresa, eu ainda não tinha tanta ideia, assim, do tamanho do brand, né, das possibilidades que o branding proporciona. E quando eu comecei a fazer identidades visuais para a marca, né, só pensando em identidade visual, sem pensar em toda a estrutura de uma marca, eu comecei a gostar muito dessa área, muito, porque eu vi que era ali que estava o grande valor dos negócios, né, o grande valor. Uma marca, ela é um bem intangível que pode ser o teu bem mais valioso, pode ser aquilo que tu carrega que vai te diferenciar de tudo. E nesse sentido, assim, que eu encontrei esse potencial, né? Esse potencial de agregar valor aos negócios. Coisa que eu enxergava no design, enxergava em outras áreas, mas o branding foi onde realmente o meu coração bateu mais forte, assim, que eu vi que tinha muito potencial e é ali que a gente consegue construir todo um valor para uma marca, é ali que a gente consegue construir estrategicamente as percepções que a gente quer que as pessoas tenham sobre uma marca. Então, eu agreguei isso à minha bagagem que eu tinha de design e por isso que eu escolhi essa especialização. E agora, com isso, com essa pós-graduação, eu consegui entender realmente que a proporção desse universo, né? A proporção gigantesca de uma marca que é viva, que não é algo engessado, que tem um universo visual, verbal, estratégico. Então, é algo muito, muito grande e que, querendo ou não, tem um retorno maior também até em questão de tu mexer na estratégia da gestão, né? Tu participar assim como a gente tem a gestão financeira, a gestão administrativa, a gestão de tantas coisas, a gente também tem a gestão da marca, a gestão da imagem. Então, eu amei, assim, e até vai de acordo com a minha veia empreendedora que gosta da gestão dos negócios, né? De enxergar o todo. Sim, é bem interessante porque tu trouxe a questão de começou criando a identidade visual e foi pro branding, né? Porque eu acho que tem muita gente que confunde muito uma coisa com a outra, ter uma identidade visual e fazer o branding da empresa de acordo com isso, né? O que é hoje a maior objeção quando tu faz uma... Não digo nenhum processo de venda, mas quando tu vai apresentar o teu trabalho, né? Porque eu acho que tem muita gente que às vezes vai só com aquela ideia, eu quero só uma identidade visual. Sim. E tu já traz toda essa bagagem. Tu acaba atendendo esse cliente ou não? Tu explica pra ele, cara, eu entrego isso, mas é muito maior do que isso. Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes ela tá começando uma empresa e eu preciso de uma identidade visual. Ela não sabe, na verdade, do que... Não é que ela não sabe o que ela precisa. Na verdade, para aquele momento, ela só precisa de identidade visual. Então, como que funciona isso? Como é que tu traz isso pro cliente? Eu acho que um dos grandes gaps hoje é a compreensão do branding como um DNA, porque existe um erro muito comum que é confundir o branding com a identidade visual, com o logotipo, ou até mesmo com um perfil no Instagram. Eu vou criar um negócio e vou criar um Instagram. E, na verdade, a gente sabe que é muito mais e o Instagram é só um braço, né, de tanta coisa. E quando as pessoas vêm com a necessidade de uma identidade visual, eu sempre explico. Sempre explico que quando a gente constrói uma identidade visual, na verdade, um universo visual, né? Na verdade, ele se baseia numa estratégia que a gente constrói antes. Porque não faz sentido eu expressar algo que eu não sei o que eu quero expressar, que eu não tenho um direcionamento, né? E o brand, na verdade, ele começa no teu DNA, ele começa na tua proposta de valor, no que tu oferece para as pessoas. E é muito importante tu pensar isso na concepção do teu negócio, porque se tu tem alta performance sem direcionamento, isso acaba em algum momento. O marketing, ele acaba em algum momento. Ele tem um limite. E no momento em que ele acaba, o que fica para as pessoas? O que tu promete? Então, eu sempre explico que tu tem que pensar um pouquinho nisso antes de tu criar um negócio. E assim como tu tem um planejamento estratégico pro teu negócio, assim como tu vai pensar em um espaço físico, talvez, ou não, né? Depende. Mas assim como tu vai ter um planejamento para todas as partes do teu negócio, tu também tem que ter um planejamento para tua marca. Porque é isso que vai reduzir o teu esforço a longo prazo e até a curto prazo, né? Curto, médio e longo prazo, de conquistar clientes, né? O teu custo de aquisição de clientes, ele se torna muito menor quando tu tem uma marca valiosa, quando tu tem uma marca que desde o início promete um valor para as pessoas. Então, eu sempre explico isso. Hoje, para mim, não faz mais sentido fazer só identidade visual nesses formatos, assim, de só pensar em cor, paleta de cores, padrão tipográfico, logotipo, porque eu entendo que a marca, ela é muito mais do que isso. E a identidade visual a gente só faz para projetos quando eles já vêm de uma marca-mãe, quando eles já têm uma estratégia definida, quando a pessoa já sabe o seu público, sua proposta de valor, o que ela oferece, seus diferenciais competitivos, né? Tudo isso que fazem uma marca ser potente, né? Ser valiosa, ser diferente. Como que funciona esse teu processo criativo? Porque eu acho que, geralmente, quando as pessoas vão fazer a identidade visual, né?
vem aquele formulário. Como que funciona para ti o processo criativo? Porque, que nem tu falou, não é só, eu quero ser uma empresa disruptiva, uma empresa criativa. Não, tu pensa não só nisso, com certeza, mas tu olha para os sócios daquela empresa, tu olha para o lugar onde eles vão estar. Como que funciona esse teu processo hoje criativo? Eu tenho pavor de formulários. Mas eu comecei assim, primeiro eu fazia questionários, mas depois eu vi que não fazia o menor sentido fazer questionários, porque é muito diferente tu conversar com as pessoas, tu fazer uma reunião para tu entender o que elas querem, o que faz sentido, quais são os objetivos daquela pessoa. E o branding, ele sempre começa de dentro para fora, em qualquer empresa. Então, quando é uma marca que já existe, a gente vai atualizar essa marca, a gente primeiro compreende como essa marca é vista internamente, como essa marca é vista externamente. Então, a gente cria um diagnóstico que a gente chama de equity de marca, que é compreender como as pessoas pensam na tua marca, como a tua marca é lembrada, como a tua marca é vista, como a qualidade da tua marca é percebida, como as pessoas são ou não leais à tua marca. E todo esse diagnóstico a gente constrói para entender, a marca tá aqui e ela precisa ir até este ponto. Então, esse gap é o que a gente trabalha no branding, é compreender quais os caminhos que a gente precisa para posicionar a marca naquilo que a gente quer que ela seja, né? Essa percepção que a gente quer construir. E em relação... Qual era o início? Os sócios, sim. Também é um diagnóstico que a gente faz de entender quais os objetivos dessas pessoas para o seu negócio. Se é uma marca pessoal, claro que vai estar muito atrelado aos objetivos daquela pessoa, assim como a tua marca pessoal, né, que a gente fez. Também estava muito atrelado aos teus objetivos como pessoa, como profissional, onde tu queria chegar. E aí a gente trabalha da mesma forma. É um processo parecido, é um método parecido, mas muda o objeto que a gente está trabalhando e as variáveis, né, de estratégias, enfim. Sim. Como é que funciona? Porque, por exemplo, eu já participei, sei lá por que eu estava numa reunião onde tinha uma empresa, que era uma transportadora, que, sei lá, tinha uns 40 anos, se não me falha a memória. Os filhos tinham assumido, eles queriam fazer o redesign não da marca, mas do logo, sabe? Hoje é tranquilo, eu imagino isso, eu não consigo ver isso como tranquilo, porque como que eles veem quando tu quer mexer numa coisa que é que nem tu dizer assim pra pessoa, cara, a pessoa tá se achando maravilhosa, vai lá e diz pra ela, cara, não tá bom, né? Como que geralmente as pessoas veem isso? Ou tu acaba não fazendo muito essa mudança de, sei lá, pegar isso daqui e trocar por uma coisa totalmente diferente, sabe? Tudo depende, na verdade. Depende muito de como tá o negócio, de como tá as pessoas, né, que tocam esse negócio. E eu passei por uma situação muito parecida. Eu atendi um escritório de contabilidade que tem mais de 70 anos de história. Ele é um escritório familiar, já vinha de 3 gerações. E a pessoa que estava tocando o negócio agora, ela quis compreender um novo momento do negócio e atualizar toda a marca. Então, existiu ali um processo de entendimento de que a marca ela precisava ser mais do que ela era. E principalmente contar a história, porque marca também é sobre narrativa, né? Eu gosto muito da metodologia da Ana Couto, que é uma das maiores referências que a gente tem de branding, que ela fala que a marca faz e fala, que quando a gente faz um projeto, ele tem que ser, falar e fazer. Ou seja, o que é o negócio, como esse negócio né? Qual é a essência desse negócio e como esse negócio conversa, como esse negócio fala. E no caso desse escritório, a maior oportunidade que a gente tinha era de contar a história desse negócio, que era de muitos anos, né, de uma família. Então, a necessidade, esse desejo de contar essa história, de compreender essa estratégia, ele foi mais que suficiente para entender que o negócio ele precisava de um novo momento, né? E eu atendo outros negócios que também precisam dessa atualização e geralmente já vem com essa dor. Eu não sei para onde eu quero ir, ou eu não sei onde eu tô, eu preciso entender qual é o meu caminho. E com isso, naturalmente, a marca vai passar por mudanças, né? E eu sempre explico, quando a gente faz uma mudança, a gente realmente faz uma mudança. Não adianta a gente mudar só um pontinho, só uma coisinha ali, porque não vai fazer tanta diferença. A não ser que seja uma mudança gradual e que a gente precise avaliar aos poucos. Mas, geralmente, a gente avalia o todo e a gente entende ali quais são as necessidades de mudança. E 100% dos casos envolveu a identidade também, porque foi uma identidade que foi construída há muitos anos atrás, que não fazia mais sentido agora com as necessidades da empresa, com os objetivos. Enfim, então... geralmente acontece a mudança completa. E quando que tu acha que é o melhor momento dessa pessoa te buscar, por exemplo? Lá no início, no meio do caminho, lá no final. O que é o melhor pra ti? É melhor pensar uma coisa que já existe ou é melhor pensar uma coisa do zero junto com a pessoa lá? Eu pergunto porque, vamos lá,
como eu, né? Tenho várias loucuras, pensei, cara, quero criar lá o meu espaço, que não é um coworking, é um espaço para profissionais, é para ser uma segunda casa. Tudo isso tava na minha cabeça. Então era muito difícil, às vezes, eu expor tudo isso pra ti, tu pensar isso junto comigo, porque tu vai ter dúvidas e eu também vou ter dúvidas. Tu vai me perguntar, pois é, eu não pensei nisso, né? Então pra ti é melhor tu pegar um negócio que tá pronto ou é um negócio que já está em andamento? Cara, a construção de uma marca, eu sempre digo que quanto antes, melhor. Se a gente puder pensar a marca na concepção do projeto, melhor. Porque é aquilo que eu falei, não adianta a gente criar um negócio, estruturar um negócio e não saber para quem a gente está conversando, qual é a nossa proposta para o público, né? A nossa proposta de valor, qual é o nosso DNA. Então, quanto antes a gente puder ter essa concepção de marca junto com a concepção do negócio, melhor. Mesmo que não tenha tudo pronto ainda. Isso é muito comum, inclusive. Eu atendo clientes que têm uma ideia de negócio, querem fazer uma marca para representar esse negócio e daqui a pouco não tem ainda tanta clareza do que vai ser esse negócio. E uma marca é viva, né? Ela não precisa ser engessada, a gente não precisa fazer uma regra, um livro de regras que vai definir que a marca é só aquilo ali. Na verdade, ela vai ser construída junto com a concepção desse negócio e conforme tu vai entendendo, a gente vai evoluindo isso também, não é um problema, né? Sim. Mas se o negócio já tá pronto, também a gente avalia de trás para frente, né? A gente entende qual é os objetivos do negócio, o que ele oferece, o que já está pronto desse negócio, né? Então, claro, quando a gente constrói a marca na concepção, idealmente a pessoa já tem que ter clareza do que ela quer, né? Ela já tem que entender o que ela quer oferecer de serviços, quais vão ser os diferenciais. É interessante tu já ter isso pensado para tu começar a conceber uma marca, a entender uma marca, construir uma marca. Mas é um processo que acontece meio junto na construção do negócio, né? Para tu lançar um negócio, para tu iniciar um negócio, é um processo que tudo acontece meio ao mesmo tempo, né? O início de tudo, assim como tu tem o início de... Tu prevê investimentos em várias coisas quando tu inicia o negócio e a marca, ela idealmente deveria estar junto também. Né? Sim. Ontem mesmo eu falei com o Matheus, a gente gravou e ele tava falando no início lá da escola de inglês dele. Ele comprou uma franquia que era... Não vou lembrar o nome da franquia. E 6 meses depois a franquia deixou de existir. Eles falaram, cara, Eita. Tu tem 2 opções. Ou vir para a nova franqueadora, ou então seguir teu negócio, porém tu tem que, né, criar tua nova marca. E ele ficou... Eu levei 6 meses para trazer a franquia para cá. A gente mora numa cidade onde as pessoas são mais fechadas. Então, foram 6 meses dando força para aquela marca para dizer, agora vai mudar. Então, tu tira um pouco, talvez, essa confiança do teu cliente, dizendo assim, tá, mas o que está acontecendo? Né? Em 6 meses, tu tá mudando tudo, né? Então, eu acho que existem os dois casos. O caso onde tu vai mudar tudo. E o caso onde, tipo assim, não, peraí que eu só vou fazer um ajuste aqui, um ajuste ali pra ir moldando, né? Com certeza. Então, eu acho que faz sentido isso que tu falou. Pelo menos do que eu enxergo. Eu acho que se a pessoa tem condições, começar junto com o processo de criação, junto com a empresa, né? Pra ir vir montando aos poucos aquilo que... Não precisa ser 100% perfeito, né? Vai modelando conforme as coisas vão acontecendo. Isso é comum acontecer? De começarem de começar junto? E mudar. De começar e mudar, eu digo mais. Não aconteceu com os meus clientes, assim, sempre foi algo que a gente construiu ou no início e seguiu, né, tranquilamente. Claro, no máximo a gente entende, a gente tem mais clareza do que é o negócio, daqui a pouco a gente atualiza um pouco a proposta de valor, o que a marca oferece para as pessoas, as entregas, né, até... Quando a gente estrutura uma marca, a gente estrutura um pouco do negócio também. Então, quais os serviços que ela oferece? Daqui a pouco muda um pouco, não tem problema nenhum. Mas alterar a marca, alterar essa construção estratégica nunca aconteceu porque a gente constrói um DNA, a gente constrói uma personalidade, um comportamento. E isso a gente não precisa, não é o caso de mudar quando a gente constrói o que a marca é na essência, o núcleo da marca, né? Sim. E de ter negócios consolidados e daqui a pouco mudar também só quando é o caso de ser uma marca de já muitos anos e é o momento de mudar, é o momento, não faz mais sentido, ou eu quero contar a minha história, eu quero contar a história da empresa, no caso, né? A marca está desatualizada, ela já não comunica os meus valores, aí sim a gente muda, aí a gente parte para o rebranding, que é reavaliar tudo e mudar tudo de forma que faça sentido para o novo negócio. Tá. Agora uma dúvida que eu tenho que, assim... Pra mim é o mais misterioso, digamos assim. Como que tu cria?
Porque às vezes a pessoa veio pra ti, te largou a ideia, tá, beleza, pensei, a gente vai comunicar dessa e dessa forma, mas da onde que surge o logo? O que que tu, como que tu faz tu sai rabiscando, como que é esse teu processo de criação? É muito doido o meu processo de criação. Eu envolvo muitas coisas, na verdade, porque a marca em si, a estratégia, ela começa num documento escrito, né? Eu escrevo, eu coloco tudo pra fora que eu penso, eu vou... aplico metodologias também, coisas que eu estudo, enfim, pra trazer um método, trazer uma forma de expressão dessa marca, né? Estratégica, identitária. E a parte do visual, ela também é muito embasada em técnicas, em bagagens do que faz sentido, o que comunica, que estilos visuais comunicam e fazem sentido com aquela estratégia que a gente construiu. E a mesma coisa o logotipo. O logotipo, na verdade, ele assina tudo isso, né? E mesmo que uma marca nunca vai se resumir a um logotipo, mas o logotipo ele vai assinar tudo que a gente construiu. Tanto que às vezes a gente tem um produto que tem um logotipo de luxo, alguma coisa, e aquele produto já é visto com outros olhos só por ter um logotipo, né? E esse logotipo, ele tem que ser muito pensado, e ele também é muito pensado com base nos objetivos que a gente tem, nas estratégias que a gente tem. Se é um negócio moderno, se é um negócio que precisa comunicar alguma história, alguma coisa mais tradicional, se é uma marca que tem a ver com tecnologia, se é uma marca de saúde. A gente tem que avaliar esses fatores para compreender o que a gente precisa oferecer para as pessoas, o que a gente precisa comunicar naquele resumo, né, visual. E construir, obviamente, fugindo de todos os clichês, né, de representar uma marca X com um símbolo Y e ser aquela mesmice, né? Então a gente foge disso. E é muita criatividade, assim, depois que a gente compreende a técnica, a estratégia, a gente tem que se soltar. Então, muitas vezes eu utilizo referências. Agora eu tô fazendo uma marca, por exemplo, que eu não posso falar muito sobre ainda, mas que carrega referências cinematográficas, carrega referências de contos de fada, por exemplo. Então, eu preciso construir essa bagagem. Muitas vezes envolve assistir filmes, muitas vezes envolve compreender esses universos. Quando a marca tem uma temática, um universo específico, eu preciso estudar aquele universo, né? Então, é muito estudo, muito, muito, muito estudo que as pessoas não veem, né? De referências, de bagagens, de compreensão do que faz sentido ou não visualmente, se um traço fino, um traço com espessura mais grossa faz sentido ou não para aquilo, uma determinada fonte. Nunca a gente escolhe uma fonte na estética, essa aqui é bonita, essa aqui é feia. Não, tem que ter um porquê também, né? Então, tudo é pensado a partir dos objetivos que a gente tem para a marca. E o logotipo em si é muito isso também, eu parar, sentar. Eu tenho o meu caderninho de desenhos também que eu faço muitos, muitos, muitos rascunhos até eu entender que aquilo comunica o que a marca precisa comunicar. Então, é muito rabisco, é muito rascunho, com certeza, mas tudo muito embasado também na parte técnica, né? Existem métodos por trás, né? Como assim um método? Tu vai... Isso pra mim é um negócio assim, cara, pra mim tu senta lá e começa a desenhar, entendeu? Tipo, isso daqui não comunica, isso aqui sim. Tu vai montando partes com base naquela história que tu criou, que tu desenvolveu junto com a empresa e vai colocando, expondo aquilo num papel... Por aí. E montando esse quebra-cabeça? Mais ou menos isso. Eu tenho, por exemplo, um livro de simbologias que eu sempre leio quando eu busco alguma simbologia específica. Então, tem uma marca que é interessante ela ser representada por, sei lá, um triângulo. Eu busco o que significa o triângulo primeiro, para entender se aquilo faz sentido. Isso tudo meio ao mesmo tempo, assim, eu vou rabiscando, eu vou entendendo, eu vou desenhando, vou rascunhando. Quando eu vejo que alguma coisa é interessante, aquilo faz sentido realmente, aí eu pesquiso nos meus livros. Então, é um trabalho paralelo, assim, entre a criatividade e o estudo, né? Que eles trabalham muito juntos. E até em termos... Tu perguntou também sobre métodos, né? Em termos de simbologia, quando eu tô estudando a estratégia, naturalmente eu já consigo ir pensando em coisas que fazem sentido para aquilo, que fogem de clichês. Então, pensar em algumas simbologias que têm a ver com aquilo que a gente está construindo.
essas simbologias, elas já vão pro caderno, eu já vou anotando, isso aqui faz sentido. A referência de, sei lá, um alvo faz sentido. Daqui a pouco o logotipo não vai ser nada a ver com alvo, mas essa referência fez sentido enquanto eu tava estudando. Então eu vou desenhando, vou anotando todas essas referências que vão surgindo na minha cabeça conforme eu vou estudando. Metáforas também que fazem sentido, se um negócio ele tem um determinado discurso que daqui a pouco faz sentido ser representado por um símbolo metafórico, a gente usa isso também, então eu anoto isso também. E depois eu pego tudo isso que eu anotei, é uma teia, assim, de simbologias e referências, e aquilo a gente tem que fazer uma convergência de ideias e descobrir o que realmente faz sentido, né? E às vezes a gente tem diferentes possibilidades, mas tem uma que sempre vai fazer mais sentido, tanto que eu nunca apresento mais de uma ideia, sempre uma, tu sabe, né, nos nossos trabalhos. Porque quando eu chego numa conclusão de simbologia, de técnica, de qualquer coisa, é porque existe um embasamento ali. Então, tudo eu vou defender com base nos estudos que eu fiz para chegar até ali. E são muitas e muitas horas, dias, enfim, para chegar numa representação. Legal. Ainda não entendi 100%, mas já fez muito mais sentido que para mim era, tipo assim... A maioria dos... Abstratos. É um negócio muito abstrato que envolve muita criatividade, com certeza. Sim. Eu acho que a pessoa tem que... Sim, ela tem que estudar muito, mas acho que ela tem que ter um pouquinho de dom. Porque, assim, eu já fiz curso de desenho. Eu sei o quanta raiva eu já passei com esse negócio, sabe? Claro que programação também é muita criatividade, mas é outro tipo de criatividade, né? Mas legal. E quando tu vai nos lugares, tu julga? Por exemplo, depende. eu julgo, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque isso aqui foi criado em 2014... Não, 2016, acho. Porque foi basicamente naquilo. Identidade visual. Só preciso de alguma coisa, gostei do Minha Ideia. Na verdade, o Minha Ideia, ele surgiu porque o Flávio Augusto tinha, na época, o meusucesso.com. E eu gostava muito da minha ideia. Eu falei, cara, vai ser minha ideia. E aí eu encontrei uma pessoa que já fazia algumas coisas pra mim. Falei, cara, cria uma coisa aí pra mim e vamos jogar ali só pra ter. Só e pra tá ter. aí, desde então. Sim. Mas tu acaba olhando quando tu vai nos lugares e olhando, será que isso aqui realmente combina? Eu olho, não tem como não olhar. Sim. Mas pra tu julgar, tu precisa de muito mais, assim. Eu preciso de uma conversa pra entender o que... Daqui a pouco aquilo realmente faz sentido pros objetivos da pessoa. Mas a minha percepção enquanto consumidora, em relação ao que eu percebo enquanto profissional, às vezes existem divergências ali, assim, esse negócio ele tá me comunicando determinados atributos e eu não vejo isso na identidade visual, eu não vejo isso na assinatura do logotipo, eu não vejo isso até na comunicação da marca, né? Quando a gente vai avaliar os braços de uma marca, daqui a pouco não comunica tanto em relação ao que eu percebo que a marca poderia comunicar. Sim. Então, não tem como não pensar nisso, mas eu sempre tento não julgar negativamente, assim, porque eu não sei como aquilo foi concebido, como aquilo foi pensado, quem fez, como fez. Então, julgar, eu busco não julgar, mas eu... Analiso. Observo. Boa. E faz sentido, acredito que sim, mas eu vou mais perguntar. Tu faz trabalhos, por exemplo... A pessoa tem uma cafeteria, vou pegar o exemplo de uma cafeteria. Tem a cafeteria, roupa de funcionário, jeito que o funcionário se comunica, jeito que o funcionário atende a pessoa, isso tudo é feito dentro do teu trabalho? Ou sim? Sim. Tanto que agora é um trabalho que eu tô fazendo também para esse que se baseia em referências cinematográficas. A gente vai pensar em todo o universo comunicacional da marca, a gente vai pensar em todas as formas de se comunicar, que a marca ela é constituída por tudo isso, né? Ela tem as diretrizes, ela tem o universo verbal, o universo visual, mas as pessoas que representam a marca, elas precisam viver aquilo, né? Se é uma equipe que está representando a marca, essa equipe ela precisa entender qual é a personalidade, qual é o comportamento dessa marca para expressar isso para as pessoas, né? Para expressar isso para o mundo. Então, quando é o caso de ter equipe que representa a marca, por exemplo, uma cafeteria, né, que vai ter equipe, se for, eu ofereço como uma possibilidade também, se for do desejo da pessoa que está contratando, ela pode contratar quase uma instrução, assim, uma apresentação da marca para a equipe também. Então, nessa apresentação, a equipe vai entender como ela pode carregar a marca consigo, né? Essas diretrizes, esse comportamento. A gente desenvolve, por exemplo, um tom de voz, que é como a marca vai entonar a sua comunicação para as pessoas, né? E tem um exemplo, né, do tom de voz
irônico, né? Que a marca, ela precisa ser cômica, irônica. Então, as pessoas que estão representando, elas também precisam viver isso, né? Entrar naquela marca. Sim. Então, pode ter um treinamento para essas pessoas também. Pode ser interno, pode ser comigo, pode ser internamente, sem me envolver. Aí depende Sim. da pessoa, né? É bem interessante, porque eu não sei se já foi no Cara de Mal em Gramado. Eu não fui, mas eu conheço e eu acho muito massa. Eu acho muito legal, porque eu acho que isso representa bastante do que tu tá falando. Eles têm lá dentro do método deles, né? Uhum. Que é um navio pirata. Sim. Que eles te tratam como se fosse um intruso dentro do Aham. navio deles. Tipo assim, cara, tô aqui te servindo, mas tipo assim, tu não é bem-vindo. Aham. E eles te tratam Vai dessa embora. forma. É, tipo assim, tá, tu quer esse negócio aqui, come, vai. Uhum. Né? Então eu acho que isso é muito legal, porque ao mesmo tu entra lá e tu fica imerso naquilo lá, né? Uhum. Da mesma forma, eu até ia, se tu nunca fez, vou te recomendar. Eu fiz um curso de liderança na Disney e eles falam muito sobre isso. Sim. Do tratamento do cliente, não só do cliente, como do funcionário, né? Então, o gestor, como ele trata o funcionário dele, o funcionário vai provavelmente tratar o cliente Sim. vai vincular tudo isso à marca, né? Sim. Então, eles falam muito sobre isso, como eles fazem esse treinamento da marca Disney para Uhum. os funcionários da marca Disney para aqueles que vão visitar o parque, né? E eu sei que é difícil também, porque às vezes até encontrar a pessoa certa, ter o tipo de treinamento certo, Uhum. encontrar a linguagem certa também. Eu falando da Disney, que já é mais de 100 Maravilhosa, anos, né? gigantesca, Então tem sim. muito know-how e conhecimento por detrás, né? Mas quando a gente vai criar uma coisa nova, é complexo, porque até a pessoa assimilar tudo aquilo que a gente Com está certeza. fazendo, né? Uhum. Tá, entendi. Já tá um pouco menos abstrato na minha cabeça, muito legal. E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram os teus... Quando tu voltou, né, lá do Canadá para o Brasil e tu decidiu fazer os teus freelas, quais foram os teus tuas principais barreiras, assim? Porque hoje tu já tá muito bem estruturada, já tá trabalhando, já tem clientes, às vezes, já para vocês saberem, é bem caótico conseguir horário com a NAC, então, se vocês estiverem pensando, mandem mensagem o quanto antes. Quais foram as tuas barreiras lá no início, né? O que tu notou de dificuldade quando tu logo começou a empreender de fato? Porque no início tu fazia freela e agora realmente tu empreende, né? Sim. Acho que a maior dificuldade foi na profissionalização, que eu talvez não tivesse maturidade para entender a importância, sabe? Até em termos de marca, né? De construir e pensar na minha marca pessoal, eu enquanto marca. E a própria ideia também de contabilidade, contratos, essa parte mais burocrática que na época eu não entendia a importância, porque eu ainda não tinha empreendido de verdade, Sim. né? E a gente só sabe quando a gente realmente precisa lidar com isso. E como fez diferença quando eu entendi, quando eu realmente investi nisso e pensei nisso, sabe? Então, na época, eu não tinha estrutura física, né? Eu voltei do Canadá, que nem eu te falei, eu não tinha nada, assim, eu voltei sem ter um trabalho, enfim. E eu não tinha nem internet no meu apartamento, porque eu não tinha nem colocado, porque não valia a pena, eu ia viajar, e eu tinha recém me mudado, então eu nem instalei. Então eu voltei e trabalhei na casa do meu namorado, no sofá, com meu notebook, depois eu evoluí pra mesa da cozinha. E assim foi indo, até que depois eu coloquei a internet no meu apartamento, fiz um pequeno home office, depois a gente se mudou, agora eu tenho um escritório. Mas com a mentalidade de hoje, se eu começasse com a mesma estrutura, eu provavelmente buscaria profissionalizar mais antes de só começar fazendo, sabe? Mesmo que na época eu precisasse ir fazendo para obviamente, ter o retorno financeiro, para eu conseguir me manter e tudo mais, já que já era minha principal fonte de renda, eu buscaria profissionalizar mais e principalmente pensar na minha marca, pensar no meu discurso desde o início, porque eu sei que isso cortaria muitos caminhos, facilitaria muito a busca pelo meu cliente ideal, porque eu tive uma trajetória até encontrar o meu cliente ideal e até encontrar pessoas que realmente queriam aquilo que eu queria oferecer. E eu ainda tô nesse caminho, na verdade, né? Sim. A gente sempre tem o que aprender, sempre tem o que descobrir, o que se profissionalizar. Mas eu já tô muito feliz com o que eu tenho hoje, assim, em termos de clientes, em termos de trabalhos. E eu acho que essa foi a minha maior barreira que talvez me custou um pouco mais de tempo até chegar onde eu tô hoje, que é a profissionalização, pensar em contratos, organizar a contabilidade, pensar na minha marca, coisas que se eu fosse começar um negócio hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, eu pensaria em tudo isso, eu planejaria tudo com calma, eu pensaria nesse negócio, pensaria nessa estratégia, então é mais por aí, assim.
É interessante. Eu tenho uma opinião talvez um pouco controversa. Ah, Eu entendo o que tu tá falando, com certeza. E eu acho que são para dois cenários, sabe? Tipo, eu acho que a pessoa, quando ela tem uma estrutura financeira mesmo, aí sim. eu concordo contigo, sabe? Sim. Cara, vai lá e se profissionaliza, porque vai... É que às vezes a gente olha, né? Vamos fazer um contrato. Aí tu tem que pagar o advogado. Ou tem que pagar alguém para fazer aquele contrato. Uhum. Aí já começa esse custo. Aí o custo da contabilidade. Tudo Uhum. começa a somar. Sim, E, tipo assim, são tu não custos. tá nem vendendo ainda, Sim. tu já tá com um monte de custo, né? Então eu concordo contigo. Se a pessoa tem uma situação financeira onde dá para fazer isso, total. Uhum. Mas senão eu ia falar, só vende. Só vende, depois tu dá um jeito, né? Sim. E... É que pode ser paralelo, na Pode verdade, ser. né? Conforme tu vai tendo entrando, retorno, exatamente, tu porque daí investe tu vai nisso, se né? reinvestir, vai investindo em ti no teu negócio, né? Que eu acho que isso é um grande pecado. Muita gente acaba não fazendo isso. Cara, tá entrando e tu tá só botando dinheiro no teu bolso, às vezes, né? Nem de volta no negócio, né? Sim. Então é muito tempo que a gente tem que ficar reinvestindo. Sim. E são prioridades também, né? Na época, por exemplo, eu tinha a prioridade de investir no meu espaço físico, por exemplo. Eu investi num cooler pro meu notebook, porque eu tava cada vez mais fazendo coisas pesadas. Eu investi no HD, coisas que na época faziam sentido, mas que eu priorizei que talvez eu teria pensado... É que a marca eu faria a minha, né? Então eu não teria pensado... eu teria pensado um pouco mais qual era a minha proposta, qual era a minha narrativa para as pessoas, sabe? Que não envolveriam tantos custos para mim naquela época. Sim. Mas concordo 100%, assim, tem momentos e momentos, né? Eu também, eu comecei da forma que dava e fui melhorando. Até para ganhar, na verdade, não ganhar, tipo, como se fosse um reconhecimento, né? Porque, vamos lá, eu, no passado, se eu fosse vender os sistemas que eu vendo hoje... Assim, eu ia conseguir um cliente por ano, talvez, sabe? Por quê? Porque as pessoas não me conheciam, as pessoas não sabiam como... Eu não tinha referência, porque eu não tinha... Cara, isso daqui foi o que eu já construí, né? Então, eu fiz muita coisa que eu não gostava. Não gosto até hoje. Eles me perguntaram antes aqui, tu sabe referência de site? Eu fazia site. Eu tenho pavor de fazer site. É um negócio, tipo assim, cara, eu não tenho nem vontade, sabe? Tipo assim, não, eu te recomendo essas pessoas aqui, ou então aqui eu vou te dar o caminho, sabe? O que tinha, ou o que tem da tua área que tu não gosta de fazer? Rede social. Rede social. Foi o que eu comecei também. Eu fazia posts para as pessoas quando precisava, enfim. Mas não é a área que eu me encantei, assim. Não... Eu gosto muito de enxergar o todo, né? Que é o que eu te falei de gostar da junção. Né? A rede social é um pedacinho, exato. E tem pessoas tão boas em rede social, tem pessoas tão boas para pensar nisso, para pensar nesse planejamento. Por que eu vou continuar fazendo, né? Então, quando o meu cliente, ele precisava, e hoje também, quando ele precisa depois dessa manutenção de redes sociais, eu sempre indico as pessoas que eu conheço, né? Pessoas que eu sei que são boas no que fazem. Então, é um nicho hoje que eu não abraço mais, que eu sempre recomendo, porque eu entendo que faz mais sentido tu pegar um especialista para aquilo do que eu tentar abraçar tudo e nem faz sentido mais para mim, né? Não é uma coisa que eu curto, não é uma coisa que faz sentido. Eu ainda faço para alguns clientes muito pontuais, assim, de assessoria de comunicação que eu presto, mas só, freelancers, coisas, trabalhos mais específicos em rede social, eu já sempre terceirizo. Até porque toma teu tempo, né? Toma o teu tempo que tu poderia estar fazendo outra coisa, que às vezes vai ter um ganho maior. Branding, né? E que aí, é a minha área. Não quero fazer, não vai me dar tanto retorno, poderia estar atendendo outro cliente. Exatamente. Então são várias pequenas coisas, assim, tá, eu vou te recomendar uma pessoa. Exatamente. Mas tu nunca pensou em ter essa pessoa dentro? Hoje não faz sentido pra mim, sabe? Hoje eu gosto de trabalhar com parcerias. Então, por exemplo, o naming de uma marca, eu tenho pessoas para recomendar. Rede social, tenho pessoas para recomendar. Coisas assim que eu não abraço, eu sempre recomendo parcerias, mas não quer dizer que eu vou abandonar o trabalho nunca, né? Eu sempre acompanho. Então, quando eu recomendo uma pessoa, inclusive foi o teu caso também, né? Recomendar uma pessoa para fazer a rede social. Eu acompanho, eu gosto de estar presente até para ver se isso faz sentido ou não. Teve projetos que eu fiz de lançamentos de empreendimentos, por exemplo, que eu fiz a marca, eu fiz a consultoria estratégica para colocar essa marca no ar e fazer tudo isso. Fiz a direção de arte, então eu pensava em todo o universo visual dos materiais de comunicação, mas a rede social eu acompanhava. Eu via se fazia sentido com o discurso da marca, com o universo da marca, mas eu não efetivamente fazia, era outra pessoa que fazia, mas eu sempre acompanhava. Então, hoje, para mim, para os meus objetivos atuais, não faz sentido ter uma equipe, ter uma estrutura assim, até porque a longo prazo, assim, eu não me vejo trabalhando como, digamos, dona de agência ou algo nesse sentido. Eu gosto muito de ter a ideia de trabalhar como referência na área do branding e trabalhar com parcerias, então buscar essas pessoas
para estarem ao meu lado quando eu precisar de um projeto um pouco maior. Já trabalhei com equipes, inclusive, né, em que eu era alocada em uma equipe para fazer a marca, para fazer a identidade dos materiais e tudo mais, e auxiliar as pessoas ao meu redor para fazer essa marca fazer sentido, né, para externalizar essa marca. Então, hoje, para mim, isso faz mais sentido do que agregar tudo para uma equipe só minha, digamos, né? Para mim faz mais sentido a parceria. Sim. Tu falou dos objetivos atuais. Quais são os objetivos atuais e futuros? Tu planeja continuar do tamanho? Porque, assim, tu tem um tempo limitado, né? Então, que nem eu falei, se vocês quiserem contratar a Nath, saiam adiante, porque vai ser complicado. E, querendo ou não, é uma coisa, assim, é o teu tempo, tu acaba te envolvendo. E mesmo que tu queira contratar outras pessoas, até tu conseguir fazer com que essa pessoa entenda o que tu entende, ou então vê da forma que tu vê, demora muito para te sair desse operacional, né? Sim. Qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é continuar fazendo 100% tu, pelo menos por hora. O que tu pensa? Então, eu acabei de sair de uma rotina meio maluca, assim, de pós-graduação, né? Que eu terminei agora. Então, parte de mim ainda quer estruturar o que ainda falta estruturar do meu negócio, sabe? Então, o meu objetivo de mais curto prazo é esse, é estruturar, terminar entre aspas, porque a gente nunca termina, né? Sempre a marca é viva, então a gente sempre segue melhorando e aperfeiçoando e sempre tem o que aprender. Mas eu quero efetivamente consolidar o meu negócio agora, consolidar a minha imagem no mercado, né, como profissional especialista em branding. Então, eu busco essa consolidação para esse momento e, por hora, eu vou seguir trabalhando dessa forma. Eu vou trabalhar por conta, envolvendo parceiros, melhorando cada vez mais os processos da minha empresa, melhorando os serviços que eu ofereço, estruturando isso direitinho, estruturando os meus braços de comunicação, né, os meus espaços em que eu externalizo a minha marca. E pensando a mais longo prazo, eu nunca vou dizer nunca, né? Então, daqui a pouco eu posso agregar outras pessoas, né? Para que eu consiga ficar menos no operacional e mais na parte estratégica e na parte de criação de marca mesmo, né? Mas que as coisas menores eu possa terceirizar, daqui a pouco pode fazer sentido. Hoje ainda não faz. Mas a longo prazo também eu penso em construir mesmo uma imagem para mim, em que eu possa buscar essa referência e oferecer alguma coisa para as pessoas também, daqui a pouco ensinar, daqui a pouco mentorar, não sei, né? Alguma coisa que eu possa ensinar, porque eu gosto de compartilhar também conhecimento. Tenho muita vontade de escrever um livro também, então quem sabe um dia, né? Também posso chegar nesse momento. Mas é isso aí. Legal. Não faz total sentido, porque eu acho que cada vez mais tem acontecido isso das pessoas terem essas parcerias. Eu, por exemplo, que nem eu falei, eu poderia ter uma pessoa dentro da empresa que faz site, mas para mim é uma pessoa que, não sei, não faz hoje muito sentido, então eu compartilho disso, sabe? Eu prefiro, acho, talvez, ter esse parceiro que vai fazer, vai ter a empresa dele, cara, vai lá e faz, eu confio no teu trabalho e toque isso adiante, sabe? Porque, às vezes, como a gente, no meu caso, eu acabo não pegando esse tipo de serviço, não faz sentido eu ter essa pessoa lá só pra ganhar um pouco a mais em cima. Eu nem gosto, né? Então, tipo, começa a ter toda essa questão, tipo, eu vou ter uma pessoa lá que é um trabalho que a gente não gosta, mesmo que aquela pessoa goste, pra mim não faz sentido. Exatamente. Claro. Então é bem interessante. E agora deixa eu só voltar, porque tu falou dos teus planos futuros, mas tu antes também tinha falado que tu planejava ir pra fora. Como que isso... Ou é só uma loucura, ou tu já pensou... São loucuras. Eu também sou cheia de loucuras. Mas eu penso que em algum momento as coisas vão se direcionar, sabe? Assim como o meu lado acadêmico e profissional caminhou para o mesmo lado quando eu fiz o intercâmbio, né? Que eu larguei o meu trabalho e busquei essa formação acadêmica, voltei e comecei uma empresa. Daqui a pouco, no futuro também... pode existir uma convergência ali de caminhos, né? Então, eu tenho sim vontade de ir para o exterior, eu tenho vontade, inclusive, de buscar mais aperfeiçoamento no exterior. Não sei ainda se um mestrado, se algum curso específico de especialização, mas eu tenho vontade de ir para o exterior de novo para estudar, mas com uma mentalidade mais profissional agora, sabe? Buscar também trabalhos. Eu tenho muita vontade de explorar o mercado internacional também, então ter clientes de outros países. Hoje eu já atendo alguns clientes de São Paulo, que foi o que me abriu da pós-graduação, e inclusive de eventos que eu participei em São Paulo, né, que hoje eu tenho como meta ir todo ano em algum evento em São Paulo, então isso também me traz conexões, me traz pessoas que num futuro pode fazer sentido para alguma porta que pode se abrir. Então
eu penso que esses caminhos, em algum momento, eu consiga convergir eles e juntar o profissional com o lado de estudar, né? De buscar aperfeiçoamento e ter mais experiências no exterior. Não sei se morar no exterior para sempre, né? Mas eu quero ir mais vezes e estudar mais vezes no exterior. Mas com uma mentalidade profissional também, levar esse trabalho para fora também. Que a gente que mora aqui numa cidade tão boa, é difícil querer muito largar bom. o osso, ela é muito boa, né? Sim. O que tu vê, assim, eu de tecnologia, eu vou vou te explicar o que acontece comigo para ver se eu consigo melhorar minha pergunta, tá? Hoje, quando eu vendo um serviço, sei lá, vou vender um software para alguém de fora, eu vejo que tem uma barreira muito menor do que tem aqui no Brasil. A pessoa ela já entende a complexidade, ela já entende o que envolve. Então, eu cobrar um valor que ela vai entender, tipo assim, vou cobrar, sei lá, $100.000, tá? Só para chutar bem alto, para te entender. Ela vai entender que eu tô falando isso porque para ela ter um aplicativo leva tanto tempo, para ela ter um método de pagamento leva tanto tempo, então ela consegue visualizar tudo isso e a importância. Então não tem uma barreira tão grande. Já no Brasil as pessoas, não, mas eu não preciso disso. Ou então até mesmo tentam encontrar a pessoa mais barata porque ela acha que o problema vai ser resolvido da mesma forma. Sim. Tu encontra essas barreiras, tu acha que existe esse tipo de barreira lá fora, as pessoas veem o branding de uma forma melhor e mais necessária do que aqui no Brasil? Ou tu acha que no Brasil as pessoas também veem tipo, de uma grandeza da mesma forma, assim? Aí vai muito da pessoa que tá contratando, assim, porque, por exemplo, no meu trabalho, eu já consegui encontrar um cliente que vê valor naquilo, sabe? Então, pessoas que enxergam a importância de tu construir estrategicamente o valor da tua marca e enxergam que a marca ela é valiosa, né? Que ela é um bem da tua empresa, que ela é um bem intangível. Então, eu já encontrei algumas pessoas que têm essa visão. Mas eu ainda vejo que é um pouco engessado, assim, que existe uma dificuldade de entender a importância da marca. No mercado exterior, eu te confesso que eu ainda não conheço tanto o mercado exterior para ver como é a aceitação e a percepção das pessoas em relação às marcas, mas eu acredito que tenha muito a ver também com a região, com o local, com a força que existe de marcas, né, em determinadas cidades, porque que é o que acontece aqui também, né? Quanto mais interior é a cidade, menos as pessoas enxergam a questão até pela competitividade, né? Até pelo diferencial. Sim, o meu concorrente também não está se preocupando, não vou me preocupar. Exato. E é uma mentalidade muito de ficar ali, tu não quer expandir. Se tu quer expandir, a marca, obviamente, vai ser um caminho que vai te permitir expandir muito mais fácil, né? E a mentalidade do interior, da região do interior, ela é mais nessa ideia de bolha, assim, e quando a gente começa a olhar para fora, quando a gente começa a quebrar um pouco essa bolha, a gente vê que as pessoas já entendem muito mais o valor disso, né? E eu acredito que no exterior seja parecido, é questão de encontrar a região que entende que isso faça sentido e as pessoas certas também. Sim. E em relação à inteligência artificial, o que tu acha que isso vai... Se já não está afetando o teu trabalho hoje, né? Porque as pessoas gostam de largar tudo no ChatGPT hoje para fazer para elas e... Desculpa. Perdão. Ou hoje tu vê isso como uma ferramenta que te auxilia de alguma forma. Não o ChatGPT, como outras ferramentas que tem, né? Existe um discurso muito forte de que a inteligência artificial ela vai substituir os profissionais, né? É uma coisa muito... que para minha área vem muito forte também, porque o ChatGPT faz os textos. Eu vejo muito... Eu já consigo identificar as legendas de posts que as pessoas usam no ChatGPT. Óbvio. Porque é muito... Tem um vício muito forte ali, né? A gente enxerga, a gente consegue reconhecer. E... Assim como existem pessoas que falam que o ChatGPT vai substituir, por exemplo, ilustradores, pessoas que criam, seja o que for, né? Marcas, inclusive, né? Criador de logotipo, né? A gente tem muito também. Mas eu vejo que quando tu sabe utilizar uma ferramenta ao teu favor, tu só tem a ganhar com isso. Então, hoje, por exemplo, eu uso as ferramentas de inteligência artificial para expandir o meu pensamento, para expandir a minha compreensão sobre assuntos ou até sobre o que tá na minha cabeça e daqui a pouco eu ainda não consegui traduzir. Então, eu coloco aquelas ideias ali e eu busco uma forma de entender isso por outro olhar, ou até peço uma opinião, né, sobre algum assunto, e isso ajuda a gente a
expandir aquilo que a gente está pensando. Então, mesma coisa em termos do visual mesmo, né? A gente pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para construir cenários, para construir, para alterar alguma coisa em uma fotografia que daqui a pouco ia levar muito mais tempo, né? E para marcas também a gente pode usar isso a favor da nossa narrativa. Então, é questão de tu entender aquilo como uma ferramenta que pode te ajudar, assim como a gente tem outras ferramentas no nicho, né, fora da inteligência artificial, umas ferramentas tecnológicas que estão aí para nos ajudar. Então, se tu mostra o teu valor e se tu entende o que tu tá fazendo, a inteligência artificial ela não vai fazer a estratégia para ti, ela não vai pensar com a tua cabeça, né? Então, tu faz isso e tu usa ela ao teu favor para te ajudar a expandir isso. É o que faz todo sentido para mim. Não usar a ferramenta para ideias prontas, que é o que muita gente usa, né? Para divulgar, para fazer ideias muito prontas que as pessoas conseguem na inteligência artificial. E eu vejo que, na verdade, a gente pode usar ela a nosso favor, né? Sim. Para nos ajudar. Eu falo muito que eu não concordo. Quer dizer, concordo 100% contigo com a questão de substituir. Eu acho que para mim, a tradução da inteligência artificial, na verdade, é assistente pessoal. Isso aí, perfeito. Porque ela te ajuda a tirar muita coisa do zero, assim. Sim. Quero... Aqui, ó, eu tenho um exemplo perfeito. Eu tenho um assistente pessoal, né, do ChatGPT, onde eu uso para o podcast. Então eu tiro o print da tua rede social, escrevo o que eu sei sobre ti e falo, me dá uns tópicos que eu poderia... E aí eu olho assim, interessante, tá, isso daqui faz sentido, isso aqui faz sentido, porque ele me cria isso daqui. Sim. Mas não necessariamente isso aqui vai substituir uma pessoa, não. Por quê? Porque ele vai me ajudar a criar trazer aquilo que tá bagunçado na minha cabeça de uma forma mais estruturada. Então, e de fato, eu criei vários assistentes pessoais de templates do tipo assim, vou fazer uma entrevista no podcast, jogo lá o perfil, preciso disso. Aí, claro, aquilo que me levaria muito tempo para fazer, ele já me dá muito mais pronto, né? E o que tu falou é totalmente verdade. Eu, inclusive, tem posts que eu uso a inteligência artificial para não me dar a descrição, mas tipo assim, cara, me ajuda a pensar o que eu não tô conseguindo pensar. Tá, isso aqui. Aí eu troco as palavras que teoricamente eu não usaria, porque o ChatGPT faz muito isso, né, de te dar várias palavras que tu nunca vai usar na vida. Então, eu tô até tentando achar aqui, mas eu não vou encontrar. Mas enfim, eu acho que isso é muito interessante, eu acho que tem muita coisa para nos ajudar. Eu tenho, inclusive, um desses assistentes que eu fiz, daí eu tive que envolver programação, que é para responder meus e-mails. Então, eu usei meu livro, então fica aqui a dica, se tu for escrever o livro, escreve e joga tudo dentro lá do ChatGPT, porque ele vai saber como tu se comunica. Então, ele faz todo o rascunho dos meus e-mails todos os dias. Então, chegou lá todo dia de manhã, eu olho, tem os rascunhos dos e-mails da noite anterior, que ele tá lá. Isso aqui eu acho que tu vai responder. Ou senão, ele tem só umas coisas muito fora e aleatórias, sabe? Mas pelo menos já tá lá. Oi, bom dia, tal pessoa. Oi, não sei o quê. Tá pronto, sabe? Tipo, isso é muito bom. Isso é muito bom, sabe? Então, eu acho que é muito, muito isso. Quais são as ferramentas que tu usa hoje que tem inteligência artificial que te auxiliam no teu trabalho? Uma das maiores mudanças que envolveu inteligência artificial hoje é a parte da Adobe, que incluiu inteligência artificial no Photoshop e agora está incluindo também no Illustrator. Então, hoje é o que eu mais uso ao meu favor. Eu uso o ChatGPT também para expandir ideias, para conversar, para entender até questão de mercado, de cenários, coisas assim que me ajudam a compreender de forma mais rápida alguma situação. Sim. Ou para automatizar alguma coisa também que me levaria muito mais tempo para fazer. Mas em termos do projeto em si, da criação em si, eu uso também as ferramentas de inteligência artificial da Adobe para carregar mais a narrativa da marca. Não é em todos os projetos que eu uso, inclusive eu nem uso muito inteligência artificial, assim, mas quando eu uso isso. Eu uso as ferramentas do Photoshop para daqui a pouco mudar alguma coisa numa fotografia, para usar de fundo numa apresentação, para usar de auxílio visual numa apresentação, para aplicar a marca de alguma forma em algum cenário. E o chat para questão de ideias. Então, hoje é o que eu uso, assim, quando eu uso. Sim. O que tu daria de conselho para quem está iniciando hoje na tua área? As pessoas que estão querendo hoje começar a quererem fazer identidade visual, trabalhar com marca, trabalhar com marketing em geral, talvez. Porque às vezes a pessoa começa numa coisa e vai, né? Não era bem por aqui, que nem tu falou. Eu não gosto de fazer, mas comecei fazendo rede social, né? O que tu acha que é um conselho para essas pessoas? O que elas poderiam começar, assim? Como que elas poderiam começar? O mais importante para mim é investir em conhecimento, investir
talvez tu não tenha o investimento financeiro, Sim, mas o buscar YouTube tá aí, conhecimento. né? O YouTube tá aí, exatamente. Quem quer, consegue estudar, Sim. né? Então, investir em conhecimento para que tu consiga oferecer diferenciais, para que tu consiga oferecer um trabalho embasado, para que tu não faça tudo sem um pensamento, sem um estudo por trás. Então, quanto mais tu investe em aperfeiçoamento, mais tu consegue oferecer o melhor de ti, né? E eu acredito que a gente tá aqui para oferecer o nosso melhor para os nossos clientes, né? Eu sempre penso que os meus clientes, eles merecem o melhor de mim. Então, sempre que eu puder me aperfeiçoar mais, sempre que eu puder buscar mais conhecimento, eu vou buscar. A gente tá em constante aprendizado. A pós-graduação foi um imenso aprendizado para mim, foi um investimento que valeu muito. Valeu muito, muito mesmo. E é isso que eu recomendo para as pessoas, sabe? É buscar esse estudo e, claro, em paralelo, colocar isso em prática, né? Buscar as pessoas que fazem sentido para o teu trabalho e compreender também qual é a tua visão enquanto profissional para o teu futuro, compreender o teu público, compreender o que tu oferece para essas pessoas, qual é a tua proposta de valor para essas pessoas, quais são as tuas entregas, tanto funcionais quanto emocionais, para essas pessoas. Então, basicamente isso, se compreender enquanto profissional, enquanto marca, né, enquanto empresa, e buscar aperfeiçoamento constante, para que tu sempre possa ser melhor a cada dia, para que o teu trabalho seja cada vez melhor, para que tu ofereça cada vez melhores resultados, né? Enfim, conhecimento, para mim, é a chave. Livros, tem livros que tu recomendaria? Eu pergunto, acho que na verdade é mais pra mim, assim, porque eu adoro ler coisas diferentes que não sejam da minha área, sabe? Amo. Tem livros que que tu leu, na verdade, tu recomendaria que auxiliariam nesse processo? Eu acho que o principal é a criatividade, eu não sei porquê, mas na minha cabeça a criatividade é quase que 90% do trabalho, sabe? Então, Sim. Tem livros que tu recomendaria para isso? Para criatividade, eu tenho meus livros da área, né? Eu tenho livros sobre marca, eu tenho The Brand Gap, que é uma marca, que é um livro muito bom sobre marcas também. Eu tenho os livros da Pantone, que são livros maravilhosos para compreender cor. Cor é muito importante a gente compreender, né, a psicologia por trás disso. E isso não é pesquisar no Google psicologia das cores e ver ali vermelho significa Sim. isso. Não, existe todo um processo absurdo por trás do entendimento de cores, né, da teoria das cores. Então, livros da Pantone recomendo muito. Livros de simbologia, né, o Dicionário dos Símbolos é um livro que eu amo também, que tem a questão das simbologias, explica tudo sobre simbologias, que é muito importante para logotipos, para desenvolvimento de expressões visuais. E para negócios, assim, eu também gosto muito de ler livros, leio muito livro sobre finanças, sobre negócios. Pai Rico, Pai Pobre, eu amo esse livro também. Recentemente eu li um livro que me marcou muito também para negócios, que é O Trabalho Não Precisa Ser Uma Loucura. Porque esse livro é muito bom e ele não é muito conhecido, mas eu recomendo muito, muito, muito. Porque ele te abre um olhar de gestão que, mesmo que eu não tenha equipe, fez sentido para mim. Ele traz muita ideia de equipes, mas mesmo sem equipes, ele fez sentido para como eu toco o meu negócio, assim. Porque a gente trabalha muito... Eu tinha muito esse discurso, tô sempre na loucura, não tenho... Nem tu falou, não tenho tempo, né? Não tenho agenda, tô sempre na loucura. Isso era uma frase constante pra mim. E depois que eu li esse livro, eu parei de falar isso. Eu parei de falar que eu tô sempre na loucura. Porque tem que ter um equilíbrio, sabe? Entre tu tá sempre na loucura e tu encontrar uma forma de ser mais inteligente no trabalho que tu faz, né? A loucura não no sentido que a gente tava falando, né? Sim. De loucura de projetos, Sim. Isso é legal. Mas a loucura naquele peso, sabe? De tu não ter tempo pra nada, de tu não conseguir respirar, daqui a pouco aquilo ser um peso pra ti. Então, me ajudou a melhorar um pouco essa loucura negativa que eu tinha, sabe? De não ter regra pra nada, não ter horário pra nada. E hoje eu já busco um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade em paralelo ao empreendedorismo. E trabalho para isso, inclusive, né? Para buscar esse conforto no futuro. Sim. E outro livro que eu tenho lido, que eu comecei recentemente, Arte da Guerra, também é um livro bem bacana, que trata sobre conflitos e como é importante a estratégia e a observação antes de só reagir, né? Então, acho que esses são os últimos livros que eu li. O Milagre da Manhã, eu recentemente li também.
Tu que também é conseguiu bem ler? legal. Nossa, Milagre da Manhã, eu empurrei ele tantas vezes. Ele tá lá na minha cabeça. Eu não terminei ainda. Eu não sei porquê, mas foi uma leitura assim que eu arrastei, e talvez eu tenha que pegar de novo, porque deve fazer uns Aham. 2 anos que eu tentei ler ele e desisti, assim. Sim. Mas acho muito bom. Arte da Guerra também é muito A Arte bom. da Guerra é massa. Acho que tu vai gostar também da Comunicação Não Violenta, que ele é bem parecido. Sim. Não sei se já leu. Não, Não, mas é um que eu tenho vontade. É muito bom. Ele fala bastante sobre essa questão de conflitos e como expressar de uma forma correta Uhum. aquilo que tu tá pensando para que a outra pessoa entenda o que tu tá sentindo e como que ela deve agir com base naquilo, sabe? Massa. Muito bom. Tu falou também sobre... Até esqueci agora. Tu comentou a falar, eu falei do livro e esqueci. Mas é bem interessante que todos esses livros, eles trazem, querendo ou não, uma coisa muito similar quando tu começou a falar assim. Eu vou ler com certeza esses dos símbolos, porque hoje eu já pesquisei muito, que nem tu falou, pesquisar lá não vai ajudar. Uhum. E realmente, porque é uma coisa muito confusa. Se tu pegar só aquilo lá e aplicar no teu dia a dia, não tem sentido nenhum, né? Tu também falou que tu viaja para fazer esses cursos para São Paulo. São mentorias específicas que tu faz? Ou são, tipo assim, coisas que são realmente da área? Ou são coisas que, tipo assim, tem na área do branding que eu desconheço? São eventos, tipo, que tem lá em São Paulo? Como é que funciona? Eu participei em 2022, se não me engano, foi 2022, eu participei do meu primeiro evento em São Paulo, que foi o Pixel Show. É um evento de criatividade, não tem a ver com marcas especificamente, mas ele me abriu a cabeça pro lado da criatividade. Então é um evento que tem muita arte, muitos profissionais da criatividade, muitos empreendedores que trabalham com... muito voltado para a arte mesmo, sabe? E para não tem tanto esse lado do empreendedorismo, negócios, né, estratégia, mas ele teve muitas palestras também com pessoas do nicho de criatividade que falaram sobre isso, sobre aplicar a criatividade nos negócios. Então, me abriu muito a cabeça e foi o momento em que eu realmente bati o pé e falei, não, todo ano eu preciso viver uma experiência assim. Então, ano passado eu vivi um evento da pós-graduação que teve a ver com marcas, teve uma palestra sobre semiótica também, que é um nicho que a gente estuda bastante no nicho de marcas. Esse ano eu vou participar do RD Station, então, por enquanto, são tudo eventos, assim, mas eu tenho muita vontade de fazer mentorias. RD em Floripa, né? Agora, em São Paulo. São Paulo. Uhum. Acho que ano passado. Ano passado foi São Paulo já. Antes era Floripa. Eu sei porque é um baita de um evento, assim. Sim. E acho que é para todas as pessoas, assim, independente Sim. da área. É um negócio muito tem legal. Muita coisa. Tem muita coisa para ser vista. É que nem... dá para comparar tranquilamente como o Gramado Summit, assim, sabe? Não sei se já foi no Gramado Summit. Ainda não. É muito bom também, sabe? Pra te ver o que as pessoas estão fazendo, sabe? Isso ajuda muito a criatividade. E abre muita cabeça, né? Muito. E tu conhece pessoas também. Sim. Claro, são eventos que nem tu falou, eu acho que vira um vício os eventos, porque tu sai de lá com a cabeça borbulhando querendo ganhar o mundo, literalmente. Bem isso. E é muito bom. É um combustível que a gente tem no nosso dia a dia, assim, se a gente vai pelo menos uma vez por ano. Sim. 2 anos atrás, eu tava praticamente... parecia que eu tava viciado, assim, em ir em eventos e ir em palestras, assim, porque realmente é um negócio que nem... Eu assisto muito vídeo motivacional, assim, sabe? É a mesma coisa, parece, tipo assim, tu fica sempre ligado, sabe? E o que tu falou também de encontrar o balanço, eu acho que vai muito nessa questão desses eventos, dessas coisas, sabe? Porque tu comentou assim, a gente tá sempre na loucura, né? Tem o lado negativo e tem o lado positivo, né? Sim. Eu tento encontrar também o balanço, entre aspas, mas hoje eu acho que o balanço ele também pode ser dentro do trabalho. Na minha opinião, tá? Porque eu, às vezes, sei lá, saio para jantar, é um jantar, mas também é um negócio de trabalho. Então tu encontra, assim, mas a nossa cabeça, ela precisa, sabe? Eu acho que é bem legal isso que tu falou, porque hoje as pessoas estão sempre com a agenda cheia, estão sempre correndo atrás do tempo, estão sempre atrasados para alguma coisa, porque o dia ele é limitado e a gente acaba fazendo muita coisa, né? Então a gente não tem mais essa organização, né? Legal. Tu comentou também sobre a SPM que tu estava fazendo de São Paulo, tu finalizou o curso, né? Esse curso, uma turma de alunos ou tu ficava trocando de turnos? Por que eu tô perguntando? Tu falou que tu criou um networking dentro da escola, né? E conseguiu, inclusive, clientes com base nisso. Por que tu decidiu fazer a SPM? Foi justamente para
agregar nesse teu currículo ou foi realmente para aprender coisas que tu desconhecia ou algo do gênero? Foi uma escolha estratégica também. Eu queria fazer uma pós-graduação, isso já era 100% certo, e eu queria que fosse na área de marcas ou de visual, comunicação visual, design, enfim. Mas eu já estava tão apaixonada por marcas que eu estava mais para esse lado, assim. E a escolha da SPM primeiro foi por ser uma faculdade de muito prestígio, né, na nossa área. Ela é extremamente valorizada, ela é muito bem vista também, então, querendo ou não, era também pela questão... Não é currículo, porque não é bem currículo que eu falo, mas de eu poder dizer que eu estudei na SPM também era algo importante, assim, sabe? Mas, indo além da instituição, sabe? Eu acredito que a SPM, ela tem um diferencial de ser muito prática. E esse curso, quando eu pesquisei sobre ele e eu vi que eram turmas... Era uma turma fechada do início ao fim. Eram disciplinas, era um curso mais intensivo, então era disciplina, toda terça e quinta tinha aula e sempre tinha muito trabalho, muitos trabalhos. Mas eram trabalhos práticos e muito grandes, assim, tu tinha que fazer um plano de alguma coisa, então disciplina de licenciamento, um plano de licenciamento, disciplina de, de storytelling, de personalidade, a gente avaliava uma marca, disciplina de avaliação financeira, a gente pegou uma marca e avaliou toda a construção financeira e o valor de marca daquela empresa. Então, eram planos muito grandes que a gente tinha que fazer. O TCC foi gigantesco também, a apresentação foi presencial, então também tinha esse envolvimento. Mas a escolha da SPM foi estratégica no sentido de que eu sabia que eu encontraria ali pessoas muito importantes para mim, que fariam diferença na minha trajetória, que eu conseguiria sair um pouco da mentalidade da bolha, querendo ou não, que a gente constrói quando a gente fica muito tempo trabalhando no mesmo lugar e, enfim, com as mesmas pessoas. Então, eu queria sair um pouco disso, explorar um outro mercado, e um mercado grande, que a gente sabe que São Paulo é um mercado gigantesco, né? Então, eu queria ter esse contato com São Paulo, queria ter contato com as pessoas de São Paulo, com profissionais, professores de São Paulo, para daqui a pouco isso abrir uma porta para mim também. E a questão do conhecimento, assim, que fez muito sentido as disciplinas que eu ia fazer, fez muito sentido o conhecimento que eu ia adquirir, e a questão prática também fez muita diferença. Os trabalhos eram sempre em grupos, e foi um grupo que a gente construiu do início ao fim. Tiveram grupos que mudaram, né, que as pessoas saíram e entraram, grupos que não deram certo. O nosso deu certo do início ao fim. Então, foi muito bom, assim, construir realmente um grupo, sabe? Um grupo de amigos, um grupo de pessoas que se ajudavam. Às vezes, um não conseguia abraçar um trabalho, o outro conseguia, e a gente ia se ajudando. Então, foi sempre muito, muito saudável dentro do possível, na rotina meio maluca, né? Sim. Mas foi muito bom e foi uma escolha que agregou muito, assim, que eu sabia que ia agregar por ser de São Paulo, por ser com pessoas diferentes. Até fica mais leve, se tu cria esse vínculo com as pessoas, querendo não distante, mas mesmo assim fica mais leve. Fica muito mais leve. Tu comentou de storytelling. Como que isso é uma coisa que tá... eu tenho alguns livros de storytelling, agora isso até me trouxe um pouco... não digo uma dúvida, mas como que isso funciona? Porque eu imagino que o storytelling dentro do branding... Posso estar errado, tá? Não é minha área. Como que funciona isso? Porque geralmente as empresas, ou eu estou errado, elas não têm essa narrativa. Tu ajuda elas a construir essa narrativa para elas poderem apresentar, inclusive, como é que funciona esse processo. Porque tu vai ter que entender para poder dizer para ela, ó, é assim que tu tem que apresentar a tua empresa? É uma construção que a gente faz juntos, mas eu sempre direciono, assim, porque toda marca tem uma história, toda marca conta uma história. E muitas vezes a pessoa, ela não sabe colocar isso pra fora. Às vezes a marca, ela tem uma história linda por trás, uma história incrível por trás. Passou várias gerações. Exato, né? O próprio escritório que eu comentei, ele tinha gerações, ele envolvia família, ele envolvia tanta coisa, tantas histórias, inclusive em Santa Cruz do Sul, assim, coisas que fazem parte da história de Santa Cruz. E muitas vezes a pessoa ainda não conseguiu externalizar aquilo. Então, a marca, ela também serve pra isso, pra gente compreender a história que existe, né, por trás dessa marca e externalizar, pensar numa narrativa que coloque isso para fora. Tem marcas que daqui a pouco tá começando, mas que a gente já consegue pensar numa narrativa para aquela marca. Por exemplo, a marca das referências cinematográficas que tá acontecendo agora. A narrativa dessa marca, o storytelling dessa marca tem a ver com o cliente enquanto protagonista. Então, o cliente vai vivenciar aquilo
como... Não posso dar muito spoiler. Como um protagonista de uma história. Então, as referências, a história da marca, vai ser em relação ao que o protagonista está vivendo ali dentro. Então, a gente pode ativa tanto da marca quanto do cliente dentro da marca, né? Como a história que o cliente vai ter naquela marca, com aquele serviço, com aquele produto, com o atendimento. Então, o storytelling, ele não necessariamente precisa ser uma historinha, assim, com início, meio e fim. A gente pode pensar num storytelling no todo, na narrativa da marca, né? Em histórias que ela pode contar, em narrativas, em envolvimentos, conexões que ela pode criar com o cliente. Legal. É muito bom. Nossa, eu adoro. É muito massa, o storytelling é muito legal. Eu comecei a ler e fiquei fascinado, assim, porque o storytelling, ele não é um negócio só do branding, né? Que, na verdade, ele é branding, porque se a gente vai pensar... Por que eu comecei a estudar? Lembra que eu falei das palestras, né? Uhum. E eu acho que sempre tem uma forma melhor de contar alguma coisa. A gente fala... Eu treino muito algumas equipes de gestores que é, tipo assim, para deixar as pessoas presas, entre aspas, daquela apresentação. Tu vai falar durante 1 hora, né? Vou falar durante 1 hora. Como que tu vai deixar a pessoa presa que tu tá lá falando sobre números? Como que a empresa precisa ir pra frente se tu não contar isso de uma forma certa, né? Exato. Tem que ter uma história. Tem que ter uma história. Por que tu tá trazendo isso pra nós? Do nada tu trouxe isso daqui? Não, o que tá acontecendo? Então eu comecei a ler muito como que eu podia ajudar, porque talvez eu tenha essa questão mais natural de conseguir trazer, talvez o livro tenha me trazido isso, né? Porque a gente aprende uma forma de contar aquela história que não seja de uma forma cansativa e que a pessoa realmente prenda a atenção, né? Que nada mais é do que como a maioria das pessoas que vendem cursos online ou vendem, sei lá, palestras online, eles fazem. Eles te contam uma história de como aquilo começou, ou até mesmo... já deve ter ido em algum stand-up aqui em Santa Cruz ou em algum lugar. Nunca foi? Stand-up. Eu vou ir no final desse ano. Tu vai ver que nada mais é. Por exemplo, eu fui no do Renato Albani aqui em Santa Cruz, que eu acho que foi o que eu mais vi isso claro depois de estar estudando. Talvez os outros também façam, né? Mas ele basicamente chegou e falou: vou contar pra vocês 13 histórias. E foi isso. O stand-up dele foi 13 histórias que ele fez todo mundo ficar preso, acho que durante 1h30 dentro daquela história, rindo. Então, se a gente consegue trazer isso pra outro cenário, seja num livro, seja na marca, faz muito sentido. Muito sentido. Total. E a pessoa começa a entender e ela vai lembrar. Acho que o principal é isso, né? Ela vai lembrar daquela tua marca, ela vai lembrar do teu negócio de uma forma muito melhor e inclusive até compartilhar para os outros. Lembrar e compartilhar, com marketing certeza. Teoricamente já embutido ali. Com certeza. Você vai se encantar também, né? Pela tua história. Exato, exatamente. Eu vou entrar numa coisa meio pessoal, tá? Se tu não quiser entrar em muito detalhe. Porque tu falou do teu namorado, ele trabalha junto contigo? Ou faz parcerias, né? Não, ele tem uma empresa dele de desenvolvimento. Ele faz também... ele é desenvolvedor. Desenvolvedor então de software. Então ele atende... Isso, desenvolvedor de software. Interessante, eu acho que tu tinha comentado isso comigo, eu tinha esquecido. Muito bom. Sim, e ele atende hoje uma empresa de Maringá. De Maringá, Paraná, né? Legal. Por que vocês estão juntos desde antes de tu ir pro Canadá? Desde 2017, 2018. Antes de ir pro Canadá, então. Antes de ir pro Canadá. Ah, tá. Agora as histórias ficaram... Porque, assim, será que ela foi pra lá, conheceu ele lá, Não, ele é de Cachoeira também. Ah, entendi. Vocês vieram pra cá na loucura mesmo, por causa da universidade. Ele estudou na Unisc. Ele estudou na Unisc, eu também. Aí cada um morava no seu lugar. E a gente se conheceu, a gente se gostou, a gente ficou junto. E hoje a gente mora junto, a gente tem o nosso apartamento. Cada um tem o seu escritório no apartamento, inclusive. A gente tem o seu home office, cada um trabalha... A gente tem a nossa rotina juntos, mas trabalhando home office, cada um no seu espaço. E funciona muito bem, é muito bom. Como é que tu vê essa questão de trabalhar dentro de casa, assim? Porque eu sou de fase, sabe? Às vezes eu gosto de trabalhar dentro de casa, às vezes eu prefiro voltar pro escritório. Às vezes eu adoro, porque eu tenho que vir até aqui gravar, porque eu posso sair de dentro de casa, sabe? Sim. Como que vocês veem isso? Pra Porque mim vocês se mudaram, muito... né? Vocês se mudaram para um lugar onde tem mais espaço, tudo mais, mas mesmo assim, casa e trabalho juntos... Pra mim é muito tranquilo, na verdade, funciona muito bem, porque sempre que eu preciso de um espaço, eu vou atrás desse espaço. Então, se eu preciso fazer uma reunião, se eu preciso fazer qualquer coisa que necessite de algum espaço separado, eu vou buscar esse espaço, eu vou buscar o coworking, vou buscar uma sala. Então, nesse sentido, é muito tranquilo. Reuniões eu faço em casa também, é realmente o meu escritório dentro de casa, sabe? Então, eu trato como escritório, aquele é o espaço de trabalho. A gente não compartilha do mesmo cômodo para trabalhar, então a gente não atrapalha em termos de reunião também, né? Eu faço as minhas reuniões, ele faz as dele.
E isso é muito tranquilo, funciona muito bem pra nós, porque a gente consegue separar, sabe? Eu acho que o importante é tu conseguir separar, tu conseguir entender aquele momento como um momento de trabalho, respeitar aquilo, e entender aquele espaço como espaço de trabalho também. E pra mim, hoje, não faz sentido ter um escritório fora, porque aquele espaço me abraça muito bem pras minhas necessidades. E eu quero buscar... Hoje, eu tenho clientes de outras cidades e eu quero buscar isso cada vez mais. Então, ter um escritório aqui só para que eu tenha um espaço de trabalho não faz sentido. Se eu atendesse pessoas aqui, recebesse e tudo mais, faria sentido. Mas hoje eu uso salas de coworking para isso e funciona muito, muito, muito bem. Então, não deu nenhum problema, assim, é muito tranquilo. E como é que é o teu espaço hoje em questão? Porque tu trabalha com uma coisa muito criativa, né? Isso, tu montou ele de uma forma que te auxilia para isso? Eu pergunto porque eu estudo muito sobre isso também, né? Porque às vezes eu tenho meus momentos criativos, às vezes tenho meus momentos mais analíticos e eu tento mudar o ambiente, sabe? Eu acho que isso faz muito sentido. Vocês que trabalham em casa, vocês têm isso também ou não acredita muito nisso? Eu acredito muito em movimento. Pra mim, quanto mais movimento a gente tem, mais coisas acontecem, né? Não adianta a gente ficar parado. No meu espaço pessoal hoje, eu tenho meu espaço de trabalho, né? Mesa, computador, enfim, investir num computador que fizesse sentido também, porque eu precisava em termos de peso, né? De arquivos. Tenho muitos livros, que também faz muito sentido pra mim. Então, a minha estante fica junto comigo sempre que eu preciso consultar coisas. Eu uso os meus livros. Tenho muito material também de papelaria, que pra mim é muito bom, né? Eu preciso de coisas pra colocar, cadernos. Uso muito, muito caderno. Mas eu também penso que sempre é uma questão de evoluir. Então, o espaço que eu tenho hoje fez muito sentido para vários momentos da minha empresa. Hoje eu já tenho vontade de mudar algumas coisas. Eu já gostaria, por exemplo, de pintar a parede. Eu pintei, inclusive, uma parte da parede, mas agora eu já quero pintar de outro jeito. Quero colocar uma nova estante para colocar mais livros, que eu tô comprando livros e estão ficando em outra estante. Então, essa evolução eu acredito que tem que ter pra gente ter um movimento. E eu também não gosto de estagnar e ficar sempre no mesmo lugar. Então, se eu puder mudar o meu espaço, eu mudo. Claro que não é com tanta frequência, né? Eu não consigo mudar a todo instante, mas quando eu vejo que precisa mudar alguma coisa, eu busco alguma coisa pra mudar. Agora eu tava planejando, né, comprar uma estante nova e mudar um pouquinho os espaços. Até porque é cenário também das minhas reuniões, né? Então, sim, com certeza. também tem que fazer sentido, né? O meu escritório eu comecei pensando assim, aqui tá a câmera, tem que cuidar aqui. Aqui tá tudo branco, por enquanto, tem uma TV. Que não precisa se importar ainda. Por enquanto não precisa se importar. Uma outra dúvida que eu tinha, que agora eu lembrei, que eu comecei a perguntar do conselho que tu daria para as pessoas que querem começar. Hoje tu acha que realmente faz sentido a pessoa fazer uma faculdade na área ou cursos profissionalizantes são mais interessantes? Eu defendo muito a questão do acadêmico, para minha área, tá? Para minha área, não vou falar sobre outras áreas porque eu acho que não faz sentido também, até pela limitação de conhecimento, né? Mas para minha área publicitária, né? Eu sou publicitária de formação. Para exercer essa profissão, eu vejo que é importante, sim, tu ter um embasamento acadêmico, tanto que eu busquei isso desde o início, né? Eu fiz a faculdade, depois eu fiz a pós-graduação. Então, eu entendo que na faculdade a gente encontra a base teórica para a gente exercer a profissão, que é o lado mais antropológico, o lado mais de analisar, de pensar criticamente. Mas ao mesmo tempo a gente também vê profissionais que são excelentes no que fazem e que daqui a pouco não tem essa mesma bagagem e tá tudo certo. Sim. Se eu for dar um conselho, eu diria pra sim ir pelo lado acadêmico, mas não se prender nisso. Porque também não adianta a gente fazer toda uma trajetória acadêmica e parar ali, ou ficar numa bolha em que tu não sai mais dali. A academia, ela produz muito conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa sair pro mundo para ele efetivamente ser útil para a sociedade, né? Para ele realmente melhorar a sociedade. Então, para tu sair dali, tu precisa ir além. Então, buscar outras formas de se profissionalizar, buscar especializações, eventos, cursos, profissionais referências na área, acompanhar essas pessoas, acompanhar as empresas, né, que são referências na área. Então, eu acredito que a faculdade ela é o ponto de início, mas que tu precisa ir muito além, tu precisa buscar conhecimentos, até por questão de atualização também, né? Muitas coisas que a gente vê na faculdade não fazem mais sentido pro dia de hoje. Então, sempre se especializar, aperfeiçoar, buscar
formas de melhorar cada vez mais esse conhecimento para não ficar preso ali. Tu falou na evolução, o que tu vê de evolução, assim, que possa vir a acontecer na tua área, assim? Porque tudo tende a evoluir, né? O que são as evoluções próximas que tu vê, assim, pro branding? Vejo muito a questão da tecnologia entrando, porque hoje ainda é uma revolução. A nossa geração pegou uma das maiores revoluções da história da humanidade, que é a revolução do digital, da tecnologia, e agora a gente está vivenciando a revolução da inteligência artificial. Então, eu acredito que a gente ainda vai viver muito mais do que ela é. E ela ainda vai vir muito forte, eu acredito que vai impactar no decorrer dos desenvolvimentos de trabalho de branding de marca, empresas, no geral, né? E eu vejo que as maiores mudanças são essas, assim, realmente em agregar mais tecnologia, talvez agregar mais inteligência artificial. Hoje a gente já vê algumas marcas sendo representadas por robôs, por exemplo, né? Não tenho uma opinião formada ainda até que ponto isso é bom ou ruim. Eu sabia. Mas tem que ter o lado humano também. Eu defendo muito a questão do humano. Mas o robô, ele também ajuda, então tem que ter um equilíbrio, sabe? Mas eu acho que é muito para esse lado, assim, de agregar tecnologias cada vez mais. Essa relação do robô, eu falo porque eu sou sócio de uma empresa que a gente começou com a narrativa de somos uma empresa humanizada. Foi feita uma consultoria com um dos Shark Tanks, né? Massa. E ele falou assim, cara, acaba com esse setor e coloca robô. Porque tem como. E foi feito, e a gente tem diversos franqueados, e a gente notou isso do dia para a noite, a insatisfação de muitos clientes e a satisfação de pouquíssimos. Por quê? Porque a gente vendia uma ideia de que a empresa é humanizada e tudo mais. A empresa não deixou de ser humanizada, né? Porém, o primeiro contato com o cliente, quando ele entra lá no 0800, é um robô, que antes era uma pessoa. E a gente copiou isso muito, foi copiado esse modelo do Nubank. Porque o banco hoje, presencial, ele teoricamente, quando tu vai falar no telefone ou algo é um robô. Então o Nubank ele foi disruptivo, fazendo, cara, nós não vamos te tratar com um robô. Vai ser uma pessoa que vai te ajudar. Hoje o Nubank usa inteligência artificial, né? É um robô, mas não é um robô, entre aspas, né? Então eu vejo que a gente passa o dia inteiro dentro da tecnologia, trabalhando no computador, fazendo reunião, tudo de casa, não sei o quê. Aí quando vai tentar resolver um problema, falar com o robô, é difícil pra mim, que sou de tecnologia, falar assim, cara, é complicado e eu evito, porque tanto que a maioria dos nossos clientes a gente fez uma separação. Falei, cara, esses clientes aqui deixa pra cá, vamos tratar 100% humanizado e esses aqui que estão confortáveis vão ficar assim. Até que a gente achou um meio termo, que primeiro contato, ele é um robô. Cara, o que tu quer? Quer um atendimento personalizado? Tu vai falar com uma pessoa. Quer um atendimento robotizado? Tá aqui, tu tem essa opção. O importante é dar opção, né? A gente deu essa opção, mas ainda assim recebemos críticas, porque a empresa... Por causa do discurso da empresa. Discurso. Somos uma empresa 100% humanizada. Não é, na verdade, tem parte, então... Mas eu acho bem... não vou dizer crítico, assim, eu gosto da ideia, porque que nem a gente falou antes, né? Facilita a nossa vida, porém, as pessoas querem não. As pessoas cada vez mais vão sentir falta do tato entre uma pessoa e outra. Já está acontecendo isso, Já está acontecendo, né? A gente cada vez mais vê as crianças mais tempo no telefone. Eu tô morando num condomínio fechado que agora até eu tô surpreso, porque eu vejo crianças andando de bicicleta de novo, que eu não via mais na rua. Isso é uma coisa muito que eu cheguei a achar estranho. Falei assim, meu Deus, isso ainda existe, sabe? Porque a gente já não tá mais acostumado a ver. Eu sou da época que andava de bicicleta na rua. Via muita criança... Nossa, eu amava. Exatamente. E hoje a gente não vê. E eu nem vou dizer que é por causa de segurança. É porque a criança tá dentro de casa no celular. Sim. Né? Porque a nossa cidade ela não é uma cidade perigosa. As crianças podem andar de bicicleta. Sim. Na verdade é perigoso por causa dos carros, né? Que são os malucos. Mas enfim. Nath, muito obrigado. Antes da gente encerrar, como as pessoas te encontram? Porque isso é muito importante para a inteligência artificial do YouTube encontrar como que as pessoas te acham no Instagram, nas redes sociais. Hoje meu Instagram é @NataliaGFener, com 2 N's, _design. Então, eu tenho o Instagram profissional também, que é só sem o design, mas profissional _design. Isso. Tá bom, eu vou colocar na descrição. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter participado de mais uma dessas minhas loucuras. Espero no futuro estarmos aqui revisando isso aqui, porque até pra mim me incomoda, mas tá aí, vamos caminhando devagar. Minha ideia é um nome muito bom, já te falei. Minha ideia é bom. bom. Só tem que melhorar isso daqui. Processo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito legal.